O cenário esportivo no final do século XIX e início do século XX em Manaus era bem diferente do atual. Naquela época, como Manaus era uma potência econômica internacional, muitos ingleses desembarcaram em solo baré e, junto com eles, hábitos como o chá das 5, o tênis, cricket, beisebol, tiro ao alvo e o jogo da bola. Eles começaram a praticar o cricket. Foi justamente o primeiro esporte praticado pelos ingleses, em 1906. Né? 1906. Apesar de antes, eles já praticavam na Ilha de São Vicente e tal, na Ilha de São Vicente, eles praticavam no intervalo do almoço, antes do almoço, ou então depois do almoço, na hora que eles tivessem condições, ou então muito cedo, porque eles, por incrível que pareça, eles ajudaram a colocar os trilhos dos bondes. A energia elétrica era fornecida pela empresa Manaus Tramway, né? Tanto de bondes como também digamos assim, de bondes elétricos. Manaus era bem servida. Então, com a advinda, logicamente, dos ingleses, o futebol há uma, digamos assim, uma propagação, né? Aí todo mundo começa a querer jogar futebol. No início dos anos de 1900, com uma população de cerca de 20 mil habitantes, Manaus recebeu muitos imigrantes, principalmente portugueses, ingleses, franceses, italianos e turcos. O tempo áureo da borracha deu a Manaus o título de Paris dos Trópicos. A cidade ganhava transporte coletivo, telefonia, água encanada, ruas retas e longas, calçadas com granitos e pedras importadas de Portugal. O futebol começa a partir de 1906, tá? Só que anteriormente os ingleses já praticavam, com a construção do Porto de Manaus, sobre a Manaus Company de trem, de bondes elétricos, começa em 1902. Eles começam a praticar a partir de 1902. Eles chegam a partir de 1990, aí começa essa propagação, eles começam a jogar entre si, tanto é que no início eles não queriam nenhum jogador brasileiro. Eles não aceitavam jogador, mesmo que tivesse ascendência inglesa, ou escocesa, ou irlandesa, eles não aceitavam, né? E o que acontecia? No momento que esses dirigentes, digamos, ingleses, que estavam em Manaus, tanto é que tem um sepultado no Amazonas, que foi um grande jogador, chama-se Cunningham, que era um grande jogador inglês, que acabou falecendo em consequência da febre amarela, né? Tanto é que o equipamento do Manaus Atlético era azul e branco, né? E os meiões eram vermelhos, porque representavam as cores da bandeira inglesa. Ao nosso futebol, graças aos ingleses, foi que houve essa pujança, essa implosão cultural, essa implosão da história do nosso futebol. Começa alguns anos antes, 1902, 1904, já em 1906 já começa a surgir os primeiros clubes. Tanto é que o Manaus Atlético começa como clube de cricket, né? Isso em 1908. Só que também no dia 30 de junho de 1908 é fundado o Manaus Atlético como clube de cricket. Já em 30 de janeiro de 1909 é fundado o Manaus Atlético, em 1909. Nesse período de 1909 surge o Brasil Futebol Clube, que vai ser o adversário justamente do Manaus Atlético. Anteriormente, o Racing Clube Amazonense infelizmente não alcançou, ele teve uma vida, digamos assim, de pouco tempo. Em 1916, aconteceu o primeiro campeonato amazonense, oficial. O Nacional ele teve uma ascensão de 16 a 20. Foram 5 títulos seguidos. Tanto é que em 19 o Nacional faz uma excursão a Belém e empata com o Remo, perde de 5-2 para o Paysandu. Ainda em 1910, Manaus ainda vivia a euforia dos preços altos da borracha, quando foi surpreendida pela fortíssima concorrência da borracha natural plantada e extraída nos seringais da Ásia. Era o fim do ciclo econômico da borracha. Então, se não fossem os espanhóis, de ascendência espanhola, portuguesa, árabes, talvez a economia tivesse tido, realmente houve um marasmo. Mesmo assim o povo, os filhos de espanhóis ajudaram na propagação, até mesmo com as dificuldades, eles conseguiram ajudar no equilíbrio econômico do estado do Amazonas, que teve realmente uma década. Tanto é que o estado passa a ser estado
em 1900, ou seja, há 116 anos. O Amazonas passou a se chamar de Estado em 1900, como Estado, que antes era presidente da província do Amazonas, né, como era conhecido. Então, esses grandes empresários que tiveram realmente a coragem de não, como se costuma dizer, deixar a peteca cair, eles continuaram trabalhando, ajudando. E isso também influenciou no esporte. Tanto é que depois, quando há uma queda da borracha em 14, foi justamente, por incrível que pareça, quando surgiu o Nacional, Rio Negro. 4 anos depois surge, aliás, 5 anos depois surge o São Raimundo Esporte Clube, 18 de novembro de 1918, né, também, que foi um clube que pouca gente sabe, ninguém dava valor, era filho de cearense, nordestinos que para cá vieram, tanto é que o bairro São Raimundo, a maioria era descendente de nordestino, no caso. Houve uma queda porque muitos clubes sumiram, né? Desapareceram justamente por isso, porque a maioria era financiada pela borracha, né? Muitos atletas, muitos times eram financiados pela borracha, pelos barões da borracha, né? E depois, mesmo assim, quando começa a ter uma recaída a partir de 1912, aí, mesmo assim, aqueles que tinham, por exemplo, como ingleses, começam a ter uma profusão, uma ajuda exatamente desses grandes dirigentes, né? Então, acho que é importante se retratar exatamente esses fatores, né? Que é importante sobre isso aí. Depois da crise, muitos ingleses foram embora. No futebol, clubes como o Nacional, Rio Negro e São Raimundo, entre outros, foram responsáveis por disseminar o esporte na capital. Na década de 60 aconteceu um novo tempo econômico, o Polo Industrial de Manaus. E com ele, um novo tempo também para o esporte. Olha, até a princípio algumas empresas contribuíram, até ajudaram o futebol do Amazonas, mas aí o que eles faziam? Eles repassavam para o governo e quem realmente patrocinava o campeonato era o governo.